Iniciamos a terceira parte do bate-papo na estância, hoje recebendo Carlinhos Show. Carlinhos, eu sei que você é um apaixonado pelo rádio. Como que surgiu essa paixão pelo rádio? Desde criança, ouvia muito rádio? Ouve ainda hoje? Como que é isso? Então, a história do rádio é uma coisa até... Vou falar primeiro como ouvinte de rádio. Tem uma tradição na minha família de rádio. Minha avó gostava muito de rádio, ela passava a noite inteira escutando rádio. E o meu pai também gostava de rádio, escutar notícia. E isso passou para mim e para o meu irmão, do Chico, que também que gosta muito de rádio. O Chico ouve rádio o dia inteiro. E eu também escuto rádio o dia inteiro, mais do que televisão. Aí, em 1900, não vou falar 1900, vou falar ali com os 15 anos de idade, nós tínhamos aula de português com o professor Hélio Madalena. Uma pessoa simplesmente além do tempo. O professor Hélio, nos anos 70, enxergava no ano 2020. E o que ele fazia nas aulas dele? Nós tínhamos que interpretar o texto. Mas como é que é interpretar o texto? É interpretar literalmente, é falar. Você vai lá na frente, você vai falar, você vai recitar, você vai ler. Você lembra da poesia? Cândida luz da estrela matutina, lágrima argente na amplidão divina. E aí você ia. E o que ele fazia? Ele gravava você. Ele levava o gravador, você falava, e depois ele te corrigia. Olha que visão, lá atrás isso, anos 76 agora, há 30, 40 anos atrás, para assim dizer. Aí ele pegava aquelas que se destacavam e falava, você vai fazer o teste na Rádio Piratininga, que era só a Rádio Piratininga que tinha. Então a gente ia lá fazer o teste com o professor Nelson Meira, um ícone do rádio pirajuense. E um dos testes, você tinha que sentar à frente do microfone e imaginar um desfile de 7 de setembro e narrar aquele desfile de 7 de setembro. Alguns passaram, outros não passaram. Eu não tinha tempo para trabalhar na rádio. Graças a Deus não tinha necessidade também de trabalhar. Tinha alguns que tinham necessidade de trabalhar naquela época. Mas aí, o que aconteceu? O professor Hélio me colocou para fazer a meditação da tarde, às 6 da tarde na Piratininga. E eu fiquei 1 ou 2 anos fazendo a meditação da tarde. E aquilo me despertou algo pelo rádio, de você estar ali, você encontrar a pessoa falar que te escutou. Ali começou a paixão pelo rádio. Depois eu fui embora para São Paulo, voltei em 84, participava de alguns programas esportivos e teve uma vez, estava tendo um campeonato no ginásio esporte do Salão, tinha um narrador aqui de Piraju, que era uma figuraça, um dos melhores narradores que teve, hoje ele não está mais em Piraju. E eu estava de comentarista. Deu um intervalo de um jogo, ele falou, Carlinhos, eu vou tomar uma água, você vai comentando, eu já volto. Eu estou esperando ele voltar até hoje. Tive que narrar o segundo tempo inteirinho, padre. Tive que narrar o segundo tempo inteirinho. Sim. Aí no outro dia fui na rádio, fiz o comentário. E sempre com essas participações esporádicas. Aí, definitivamente, acho que foi em 2003 ou 2004, 2002, me lembro, a Rádio Mater estava com 6 meses, o Márcio Fávaro me procurou se eu queria fazer um programa de esporte na Mater Dei. E ali foi uma alavanca. Aí fiquei mais 10 anos fazendo o Sport Show, fiz o programa também, o assunto é importante, devido a tempo não pude mais fazer, porque não adianta você querer fazer uma coisa sem ter tempo de preparar. E foi essa a vivência no rádio. E eu acho que o rádio, a comunicação, a televisão, o rádio, a internet, é o melhor meio que tem de você poder levar a mensagem, de você poder levar a sua ideia, de você poder conversar com aquela pessoa que às vezes não tem uma informação escolar, não tem uma informação cultural, mas que ela ouvindo, você sabendo o que você está falando, o que está chegando para ela, o rádio, a comunicação é algo que é acima de tudo. Pena que no Brasil, pelos governantes, não é muito valorizada. Como que você vê a conexão hoje entre rádio e internet? Como que você percebe isso? Rádio nunca acaba. Rádio nunca acaba. Muitos dizem que quando tinha o rádio, agora vai ter a televisão e a rádio vai acabar. A rádio não acabou. Agora veio a internet, a rádio vai acabar. Não vai acabar.
Eu acho que o rádio ainda continua sendo o principal e mais rápido meio de comunicação. Vou dar um exemplo. Acontece um fato, vamos dizer, em São Paulo. Que antigamente os parentes de São Paulo vinham contando as coisas de São Paulo, a gente era uma novidade. Então acontece uma coisa em São Paulo hoje. Para se colocar na internet, você tem que pelo menos dar uma editada. O rádio vai lá e faz ao vivo. O rádio já lança a notícia, o rádio está ali presente. Tem até uns comunicadores de rádio hoje que eu estava comentando, eu acompanho eles na internet, no Facebook, dizendo do descaso que se está no rádio esportivo. Do locutor e o comentarista não ir mais no estádio e fazer a locução dentro do estúdio. Mas o repórter tem que estar no estádio. Então o rádio, eu ainda acho o maior meio de comunicação e o mais gostoso. Porque a coisa mais gostosa que tem é você estar com o radinho do lado. Escuta, eu ainda, quando vou em jogo de futebol, levo meu radinho. O Murilo ainda fala, pai, você gosta? Eu falei, tenho meu radinho, porque você está escutando ali. Então, o rádio nunca vai acabar. Eu sou fã do Osmar Santos, Carlinhos, um grande gênio da comunicação. Me lembro quando eu era criança, eu ouvia direto as narrações dele. Foi de fato um gênio, não foi? Quer dizer, ainda está vivo, mas não... Osmar Santos é o divisor de águas do rádio esportivo brasileiro. Porque vinha nos anos 60, 70, Fiore Gilhote, narração tradicional, um ícone também, abre essas cortinas, começa o espetáculo. E aí veio Osmar Santos, com frases que viraram, ótimo, que viraram aquela coisa que todo mundo fala, é pimba na gorduchinha, até uma um descaso que a CBF teve com a FIFA, que na Copa do Mundo existia uma campanha que a bola era para chamar gorduchinha, me lembro. E não colocar outro nome lá. Sim. Então, Osmar Santos era um ícone. E Osmar Santos tinha uma coisa. Osmar Santos adorava chegar num lugar e as pessoas iam conversar com ele. Eu tive essa experiência uma vez num posto de gasolina em São Paulo, chegando ele abastecendo. A Ponte Preta estava contratando o Sócrates. Chegou eu e meu irmão, falei, Osmar, e a Ponte vai contratar o Sócrates? Falei, aquele povo tá tudo maluco. Aquele povo tá tudo maluco, isso não existe. Falei, você vai falar? Eu falei, eu não posso falar isso no rádio, mas que tão maluco não. Então ele foi um divisor de águas, uma pena. As frases dele são usadas até hoje. A equipe da Rádio Globo de Rádio ainda é chamada equipe do Osmar Santos. Então, ele é o divisor de águas do rádio esportivo brasileiro. E fora esse segmento esportivo do rádio, Carlinhos, quais outros comunicadores que você aprecia, assim, das grandes rádios, por exemplo? Olha, eu venho desde os anos 70, quando a gente levantava e escutava Vicente Leporassi. Seu Leporassi, agora com o Trabuco, tinha musiquinha, a gente escutava, que seria hoje o Boechat, certo? Mas num plano mais difícil, porque nos anos 70 tinha ditadura. E o Vicente Leporassi tinha aquele programa de rádio, na Rádio Bandeirantes de manhã, que ele tinha, vamos dizer assim, ele dissecava os jornais. Porque os jornais às vezes chegavam no interior à tarde só, e ele já dava aquelas notícias. Então eu gosto muito de notícia. Escuto Manhã Bandeirantes, escuto Primeira Hora, isso pela internet. Sim. Às 6 horas da manhã deu da Jovem Pan também. Então eu gosto muito do jornalismo. Infelizmente a Rádio Jovem Pan fez uma limpa na sua equipe de jornalismo, tirando ícones do rádio brasileiro, colocando pessoas novas. Não sei se é para contenção de despesa, mas tirando um pouco do brilho. A Rádio Bandeirantes ainda continua mantendo o Zé Paulo de Andrade, que eu acho que é um baita de um comunicador, tem o Boechat também, que é um baita de um comunicador, e ainda acho que se divide entre eles o radiojornalismo do Brasil. Estamos batendo papo com Carlinhos Show nessa terceira edição do nosso programa. Mais uma pausa e voltaremos para a quarta parte. Fique aí.